Se você gosta de histórias de arrepiar, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e ajuda a espalhar o terror, compartilhando esse vídeo com quem tem coragem de ouvir. Me chamo Alice, e desde pequena minha mãe dizia que eu tinha uma imaginação muito fértil. Aos 5 anos, comecei a falar sobre um menino que morava no meu espelho. O nome dele era Léo. Eu dizia que ele tinha mais ou menos a minha idade, cabelos escuros e olhos muito redondos, como os de uma boneca antiga. Minha mãe achava aquilo fofo no começo. Até comprou um diário para que eu escrevesse as conversas com o tal amiguinho do espelho. Ela dizia que isso ia me ajudar a criar histórias. Mas aquilo nunca foi invenção. Léo existia. Ele estava lá toda vez que eu ficava sozinha no quarto. No início, ele só sorria para mim, copiava meus gestos. Quando eu fazia careta, ele fazia também. Mas depois de um tempo, ele começou a agir diferente. Às vezes, quando eu me mexia, ele não se mexia. Ficava parado, só me olhando. Eu falava com ele. Ele respondia, mas só mexendo os lábios. Eu entendia tudo. Léo me contava que o espelho era como uma janela. E que do outro lado havia um lugar onde as coisas não envelheciam. Um lugar onde ninguém dormia. Onde as vozes pareciam vir debaixo da pele. Um mundo onde ele estava preso, mas que poderia sair se eu deixasse a janela aberta por tempo suficiente. Um dia contei isso para minha mãe. Ela ficou pálida. Achou que eu estava sendo influenciada por algum filme ou alguma coisa da TV. Mas eu nunca via televisão. Eu passava o dia no meu quarto, olhando pro espelho, esperando o Léo aparecer. Foi então que ela decidiu tirar o espelho dali. Eu me lembro do momento exato. Era uma manhã de domingo. Ela entrou com uma chave de fenda dizendo que ia pendurar um quadro bonito no lugar. Quando soltou a primeira presilha de metal, o quarto todo estremeceu. O espelho vibrou. Juro por tudo que é mais sagrado. Ele vibrou como se fosse feito de água. O reflexo não era mais o nosso. Era o quarto, sim, mas escuro. E o menino estava lá com as mãos espalmadas no vidro. Ele gritava, mas a gente não ouvia. Minha mãe só viu o espelho tremendo e estourando. O estalo foi tão alto que até os vizinhos vieram ver o que tinha acontecido. O vidro caiu em pedaços, mas nenhum caco me atingiu. Parecia que eles tinham desviado de mim, como se estivessem vivos. Depois disso, minha mãe nunca mais deixou espelhos grandes dentro de casa. Só os pequenos, de bolsa. E mesmo assim, ela começou a cobri-los à noite. Ela me levou a uma psicóloga e depois a uma benzedeira. As duas disseram que eu precisava parar de alimentar essa presença. A psicóloga dizia que era fantasia. A benzedeira não dizia nada, só balançava a cabeça e pediu para minha mãe jogar fora tudo que refletisse luz no meu quarto. Mas foi tarde demais. Léo continuou ouvindo. Não pelo espelho, mas por outros reflexos. Comecei a ver o rosto dele na água da banheira, no vidro do micro-ondas, até na maçaneta do armário. Ele vinha me visitar todas as noites. Às vezes eu acordava e ele estava sentado ao lado da cama, mesmo sem ter nenhum espelho por perto. Outras vezes eu via meu reflexo sorrindo enquanto eu estava com a boca fechada. Minha mãe começou a dormir no meu quarto, de tanto medo que eu tinha. Mas ele só aparecia quando eu estava sozinha. Ele dizia que eu era a única capaz de vê-lo como ele era de verdade. Na última vez que falei com ele, Léo disse que eu tinha crescido, que eu não servia mais, e que precisava me devolver. Essas foram as palavras exatas. Na manhã seguinte, quando me olhei no espelho do banheiro, não havia reflexo. Nada. Minha mãe me levou correndo para um pronto-socorro. Os exames não mostraram nada. Eu chorava dizendo que não conseguia me ver, que minha imagem não estava mais ali. Ela só dizia que aquilo era psicológico. Mas naquela mesma noite, eu vi. Meu reflexo. Estava olhando para mim. Mas era ele, Léo. Usando meu rosto. Sorrindo de volta. E piscando, no momento exato em que eu não piscava. Hoje evito todo e qualquer reflexo. Moro sozinha. Janelas cobertas. Nada de vidro. Nada de espelhos. Mas às vezes quando o sol bate na colher de metal da pia, eu ainda vejo o olho dele, piscando para mim, do outro lado, esperando outra janela se abrir. Eu devia ter uns 7 anos quando a gente se mudou para aquela casa velha no fim da rua sem nome. Era uma daquelas casas grandes com cheiro de madeira molhada, e escadas que rangiam até quando ninguém estava subindo. Meu pai dizia que ela precisava só de uns ajustes, mas eu sempre achei que aquela casa já estava pronta para enterrar segredos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o porão. Ele ficava debaixo da escada com uma portinha de madeira escura trancada com um gancho velho. Só que aquele gancho nunca durava.
Meu pai fechava e no outro dia de manhã, estava aberto de novo. A gente achava que era corrente de ar, gato ou bicho até que o próprio pai começou a ficar incomodado. Ele dizia: engraçado, parece que alguém fica mexendo nisso aqui de noite. Mas ninguém acreditava mesmo, exceto eu. Na primeira semana já comecei a ver alguém descendo as escadas. Sempre no fim da tarde, quando a luz da cozinha ficava meio alaranjada, e minha mãe ligava o rádio baixinho. Eu via de relance uma menininha com o vestido manchado, o cabelo grudado na testa. Ela parava na frente do porão e ficava só olhando. E depois, sumia. Na época, achei que era minha nova amiga imaginária. Eu a chamei de Clara. Ela nunca falava comigo, mas me olhava com uma tristeza que doía nos ossos. Eu passava horas tentando desenhar o rosto dela, mas sempre que eu terminava, no dia seguinte o papel estava rasgado ou desaparecia. Um dia, minha mãe me perguntou por que eu vivia olhando para a escada. Eu disse: a Clara tá ali. Ela parou, me encarou por alguns segundos, e depois disse com a voz baixa: que Clara? Eu só respondi: a que mora no porão. Ela não riu, só ficou pálida e disse que não era para eu brincar com isso. Depois daquela conversa, minha mãe começou a trancar a porta do meu quarto à noite. Dizia que era por segurança, mas eu sabia que era por medo. Clara começou a ficar diferente. Ela parecia mais perto. Um dia, quando acordei de madrugada para ir ao banheiro, vi o reflexo dela no vidro da cristaleira. Ela estava atrás de mim, sorrindo. Mas o que mais me assustou foi o que ela disse naquela noite. Pela primeira vez, Clara falou: eles acham que eu sou só sua amiga imaginária, mas eu vim buscar minha parte da casa. A sala verde da casa da minha avó sempre me deu arrepios. Verde era a cor das paredes, do sofá desbotado e até da cortina grossa que impedia o sol de entrar. Minha avó chamava o cômodo de quarto de visitas, mas ninguém dormia lá. Nunca entendi por quê. Quando perguntava, ela dizia que era por causa dos espelhos, como se aquilo explicasse algo. Foi naquela sala que eu conheci a Rafaela. Eu devia ter uns 6 anos. Era uma tarde abafada de verão, e minha avó me deixou brincando sozinha enquanto fazia café na cozinha. Quando virei de costas pro espelho, ouvi uma voz doce me chamando pelo nome. Não parecia brincadeira. Não era voz de adulto, nem da minha avó. Era uma menina, bem parecida comigo. Quando olhei pro espelho, vi uma garotinha com o mesmo vestido que eu usava, mas sujo e molhado. O cabelo dela estava colado nas bochechas e os olhos pareciam cansados. Mas ela sorria. E me chamou de novo. Ana, quer brincar comigo? Eu achei que era imaginação. Mas nos dias seguintes, Rafaela começou a aparecer mais vezes. Sempre que eu entrava naquela sala, ela estava no espelho me esperando. A gente brincava de faz de conta, trocava segredos, e ela me contava coisas que só eu sabia. Era como uma irmã invisível, só que real demais. Até que um dia ela disse: minha mãe me deixou presa aqui, mas se você me ajudar, a gente pode trocar de lugar um pouquinho. Eu ri, disse que isso era bobo, mas ela não riu. Ela só encostou as mãos no vidro e parecia chorar. Não é justo eu ficar sozinha. Não para sempre. A partir daí, as coisas pioraram. O espelho começou a embaçar sozinho. Quando eu passava pela sala, via pegadas molhadas no chão de madeira. Minha avó percebeu e, sem me dizer nada, cobriu o espelho com um lençol branco. No mesmo dia, ela me levou embora da casa e disse que nunca mais voltaria a morar ali. Foi só quando eu tinha 17 anos que ela me contou a verdade. Disse que, quando jovem, teve uma filha que morreu afogada no açude atrás da casa. O corpo foi encontrado com os olhos arregalados e o vestido grudado no corpo. O nome da menina era Rafaela. Desde então ela aparecia para crianças que ficavam tempo demais na sala verde. Quando meus pais morreram no acidente, eu fui morar com minha tia Marlene. Ela era viúva, morava sozinha numa casa velha no interior de Minas. A casa tinha cheiro de coisa guardada e os cômodos eram escuros, com móveis antigos cobertos por panos brancos. No primeiro dia, ela me mostrou meu quarto. Era simples, com uma cama de ferro e uma janela pequena que dava para o mato. Mas não foi esse o cômodo que me chamou a atenção. Foi o sótão. Tinha uma porta estreita no final do corredor. Eu só percebi que era uma entrada quando vi minha tia trancar o cadeado e colocar uma cadeira encostada. Perguntei o que tinha lá. Ela disse: coisa velha. Coisa que não precisa mexer. Mas eu era curioso. E estava sozinho. Depois de algumas semanas, encontrei a chave pendurada num gancho perto do fogão. Esperei minha tia sair para a igreja e subi.
O sótão era abafado, cheio de caixas, brinquedos antigos e bonecos de pano. Tinha um cheiro esquisito, como de tecido molhado e mofo. E foi lá que conheci o Caio. Ele apareceu sentado no chão, montando um quebra-cabeça antigo. Tinha minha idade, usava uma roupa antiquada e parecia feliz por me ver. Você demorou para vir, ele disse. Começamos a brincar escondidos da minha tia. Toda vez que ela saía, eu subia pro sótão. Passávamos horas lá. Ele me contava piadas, me ensinava jogos antigos, e uma vez me mostrou um baú cheio de desenhos. Fui eu que fiz, ele disse. Mas uma coisa sempre me incomodava, Caio nunca saía do sótão. Nunca. Um dia, perguntei por que ele morava ali. Ele respondeu. Minha mãe me deixou aqui. Disse que eu era doente. Mas eu melhorei. Só que ela não voltou. Foi nesse mesmo dia que percebi algo. Todos os desenhos no baú mostravam a mesma figura, um menino de olhos vazios, caído no chão de madeira, com o rosto virado para trás. O mesmo rosto de Caio, mas com a cabeça torta. Comecei a ter pesadelos. Via Caio parado no pé da minha cama. Acordava de madrugada e escutava passos no forro. Uma noite, tive coragem de perguntar para minha tia quem era ele. Ela empalideceu. Demorou para responder. Caio era seu primo. Ficou doente, muito doente. A mãe dele surtou. Disse que ele era maldito. Sumiram os dois. Nunca encontramos o corpo do menino. Mas, às vezes, eu ouço passos no sótão também. No dia seguinte, a porta do sótão estava aberta. Dentro, tudo tinha sido revirado. E na parede, escrito com giz de cera, uma frase tremida. Você me abandonou também. Minha tia mandou um padre benzer a casa e trancou o sótão com madeira e cimento. Eu nunca mais subi lá. Mas até hoje, às vezes, sonho com o Caio. Montando o quebra-cabeça. Esperando por mim. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe e eu nos mudamos para um prédio antigo no centro de Belo Horizonte, daqueles com elevador de grade e escadarias em espiral. Ela tinha acabado de se separar do meu pai e achava que começar de novo nos faria bem. O apartamento era pequeno, com janelas altas e cômodos gelados. O banheiro tinha um espelho redondo, emoldurado com madeira escura antigo manchado nas bordas. Desde a primeira vez que olhei para ele, senti um arrepio. Parecia mais profundo do que deveria. Mais escuro, como se não refletisse só o que estava fora, mas algo a mais. Foi num desses dias solitários, sem amigos, sem coragem de sair, que conheci a Duda. Ela apareceu no espelho. No começo pensei que era meu reflexo pregando peças, mas Duda tinha um jeito diferente de sorrir, mais leve. E os olhos estavam sempre um pouco mais fundos. Eu perguntava meu nome e ela respondia, Duda. Dizia que morava do outro lado. E eu passei a conversar com ela todos os dias. Minha mãe achava que era imaginação, mas Duda me contava coisas que eu não sabia. Detalhes do passado do prédio, de moradores que eu nunca vi, mas que minha mãe confirmava com espanto. Certa noite, depois de uma briga com minha mãe, corri pro banheiro chorando. Duda estava lá me esperando. Você podia vir pra cá. Aqui ninguém grita com você. A partir dali, ela começou a mudar. Seu rosto ficava mais estranho a cada dia. O sorriso mais largo. As mãos mais magras. Às vezes eu via o reflexo dela mesmo quando eu não estava diante do espelho. Comecei a ter apagões. Minha mãe dizia que me encontrava parada diante do espelho sem piscar por longos minutos. Eu não lembrava. Uma madrugada acordei com o som de passos no azulejo. Fui até o banheiro e vi a porta do armário aberta. O espelho estava embaçado, mas dava para ver a silhueta de Duda atrás do vidro. Mais alta, mais próxima. Agora é sua vez de ficar aqui, ela sussurrou. E eu vi minha própria mão se mover, no reflexo. Mas eu não tinha me mexido. Gritei tão alto que minha mãe acordou e me levou embora naquela mesma noite. Ficamos na casa de uma tia até ela conseguir um novo lugar. Nunca mais vi a Duda. Mas às vezes, em hotéis ou casas antigas, me pego encarando espelhos por muito tempo, esperando ver meu reflexo piscar atrasado. Ou sorrir sozinho, porque sei que em algum lugar, ela ainda está lá. Esperando alguém que aceite a troca.
Fui deixado num orfanato quando tinha 5 anos. Era um casarão antigo, afastado da cidade, com um jardim seco e janelas altas demais pra gente ver a rua. Naquele tempo, eu ainda confundia sonho com realidade. Talvez por isso ninguém acreditou quando falei da Nina. A Nina era minha amiga. Não lembro exatamente quando ela apareceu. Só sei que, de um dia pro outro, ela estava lá. Sempre no final do corredor do segundo andar, perto do quarto das bonecas. Um cômodo trancado que as cuidadoras diziam estar desativado. Mas eu vi a porta entreaberta. E dentro, uma penumbra constante. Bonecas em pé, imóveis, olhando para a parede. Nina gostava daquele lugar. Dizia que as bonecas conversavam com ela quando eu não estava. Que elas lembravam o nome de todas as crianças que dormiram ali e desapareceram. Elas contam histórias que as tias escondem, ela me dizia com uma voz fina demais pro tamanho dela. Comecei a ter pesadelos com as bonecas se mexendo. E às vezes, quando passava pelo quarto, achava que uma ou outra tinha mudado de posição. Ou piscado. Falei com a tia Lourdes, uma das cuidadoras. Ela ficou nervosa. Quem te falou do quarto das bonecas? A Nina. Ela ficou pálida e me puxou pelo braço com força. Isaías, esse nome nunca deve ser dito aqui dentro. A partir daquele dia, tudo ficou estranho. As outras crianças começaram a evitar o corredor. Uma delas, o Leandro, me disse com os olhos arregalados. Você tá falando com ela? Com a menina que não cresce. Naquela noite, acordei com alguém sussurrando meu nome. Fui até o corredor. A porta do quarto das bonecas estava aberta. E Nina me chamava lá de dentro. Você quer saber a verdade? Vem comigo. A luz era fraca. As bonecas pareciam me encarar todas ao mesmo tempo. No fundo do quarto, havia um espelho quebrado. Nina apontou para ele. Olha! Olha bem! Quando olhei, vi dezenas de rostos infantis, crianças que eu nunca conheci, mas estavam lá. Chorando. Batendo contra o vidro do outro lado. E Nina sorria. Os olhos dela vazios, fundos, escuros como o poço. A gente só queria brincar, mas elas trancaram a gente aqui. Fugi correndo. Não contei nada pra ninguém. Só muito tempo depois, já adulto, descobri que o orfanato tinha sido interditado por denúncias antigas. Maus tratos. Crianças desaparecidas. E que o quarto das bonecas havia sido usado, décadas atrás, como isolamento punitivo. Um cômodo onde deixavam os pequenos dias sem ver a luz do sol. Nina? Ninguém soube de nenhuma menina com esse nome no registro. Mas às vezes, quando vejo uma boneca antiga, acho que ela me observa. Como se quisesse saber por que eu saí, e ela não. Naquele ano, meus pais me mandaram passar as férias inteiras com minha avó Odete, no sítio onde ela morava sozinha desde que meu avô morreu. Eu gostava do lugar, do cheiro da terra molhada, das galinhas soltas no quintal e do silêncio que fazia parecer que o tempo parava. Mas havia uma coisa que me deixava inquieta, o poço antigo nos fundos da casa. Ele era largo, de pedras redondas, com um balde de ferro enferrujado pendurado por uma corda grossa. Minha avó dizia que estava tampado, que não se usava mais. Mas à noite, eu ouvia sons vindos dali. E uma voz. A primeira vez que escutei, pensei que fosse imaginação. Uma voz fina, suave, dizendo meu nome. Sussurrado, quase um canto. Marina! No terceiro dia, comecei a responder. Sentava perto do poço, de tarde, quando minha avó dormia. E a voz falava comigo. Era uma menina, da minha idade, que dizia morar lá embaixo. Que estava sozinha há muito tempo. Que não doía mais. Que só queria companhia. O nome dela era Alina. Alina dizia coisas que eu não entendia. Falava dos ossos que estavam frios. Das raízes que se mexiam à noite. Dos ratos que conversavam com ela quando ficava escuro. Comecei a ter pesadelos. Via o poço em chamas,
e braços finos tentando sair. Acordava suando, com a sensação de que alguém estava debaixo da minha cama. Contei para minha avó. Ela me olhou sem piscar, o rosto duro como pedra. Você falou com ela? Com quem, vó? Ela não respondeu. Só levantou devagar, pegou uma chave pequena e me levou até um quartinho trancado que eu nunca tinha visto. Dentro, havia caixas de madeira cobertas de poeira. Fotografias antigas, bonecas com olhos faltando, e, no fundo de uma caixa, um caderno infantil, com o nome Alina na capa. Ela era sua tia. Tinha 9 anos, como você. Caiu no poço numa tarde. Nunca encontraram o corpo. Senti as pernas moles. Quis correr, gritar. Mas fiquei ali, ouvindo minha avó dizer que, desde então, algumas crianças ouviam a voz dela. Que ela escolhia com quem falar. Naquela noite, Alina me chamou outra vez. Mas dessa vez, sua voz estava diferente. Mais grossa. Mais urgente. Desce aqui, Marina. Aqui embaixo ninguém sente dor. Você vai gostar. Eu vou cuidar de você. Na manhã seguinte, minha avó encontrou a tampa do poço aberta e minhas bonecas espalhadas ao redor. Eu estava na varanda, paralisada, olhando para o fundo escuro do poço. Nunca mais ouvi a voz da Alina depois disso. Mas às vezes, em sonhos, ela aparece. Suja de terra, com cabelos grudados na testa, e aquele sorriso largo demais pro rosto dela. Me dizendo que eu ainda sou dela.